Bom, nesta apresentação sobre swapping e paginação de sistemas operacionais, eu vou explicar a definição de swapping e a definição de paginação e suas principais diferenças entre si. Bom, começando pelo swapping. O swapping ele é uma técnica aplicada na gerência de memória, onde o sistema escolhe um programa residente que é levado da memória para o disco, ou swap out, como é chamado em inglês, retornando posteriormente para a memória principal, RAM, como se nada tivesse acontecido. Quando o programa tiver que ser executado novamente, então ele é novamente carregado para a memória principal, ou swapping. Esta operação pode até causar o swap out de um outro programa. Um dos principais problemas apresentados pelo swapping é a ineficiência em função do tempo gasto em cada carregamento. Porém, uma solução para esse problema seria a implementação no hardware dos computadores para permitir que a relocação seja realizada durante a execução do programa. E uma das suas principais vantagens apresentadas é o maior compartilhamento da memória, maior throughput e maior eficiência. E uma das suas principais desvantagens é o elevados custos das operações de entrada e de saída. Bom, agora sobre paginação. No contexto dos sistemas operacionais, a paginação é um esquema de gerenciamento de memória pelo qual um computador armazena e recupera dados de um armazenamento secundário para uso na memória principal. Neste esquema, o sistema operacional recupera os dados do armazenamento secundário em blocos do mesmo tamanho, chamados de páginas. Para simplificar, a memória principal é chamada de RAM. RAM é um acrônimo de memória de acesso aleatório. E armazenamento secundário é chamado de disco, uma abreviação de disco rígido. Mas os conceitos não dependem se esses termos aplicam-se literalmente a um sistema de computador específico. Agora, na parte de funcionamento, consiste na subdivisão da memória física em pequenas partições ou frames. Para permitir uma utilização mais eficiente, os frames da memória física correspondem a páginas de memória virtual. A alocação de memória é requisitada por páginas. A menor unidade deste método, cada página é mapeada num frame de memória através de um processo que se chama paginação. A paginação é implementada normalmente por unidades dedicadas de hardware e integradas nos processadores. No caso dos processadores de família Intel, esta funcionalidade está atribuída à MMU. A paginação é obtida através de consulta a tabelas que relacionam os endereços lineares das páginas de memória com os endereços físicos dos frames de memória respectivos. Nesse sistema, cada processo no computador tem a sua própria tabela de páginas, em que a cada endereço virtual corresponde um endereço físico em que a informação está efetivamente armazenada, visto que a informação está dividida em pequenas unidades, o seu armazenamento não tem que ser necessariamente sequencial, o que elimina a fragmentação externa da memória em si. Agora sobre a parte da implementação em hardware, o registro Page Table Based Register, ou em sua sigla PTBR, aponta para a tabela de páginas. E o registro Page Table Length Register, ou em sua sigla PRLR, indica o tamanho de tabela de páginas. O endereço lógico em máquinas com endereçamento de 32 bits e página de 4 KB divide-se em número de página, número de 20 bits, deslocamento na página offset, número de 12 bits, e o acesso à memória por esse método processa-se em duas fases,
A primeira fase é o acesso à tabela de páginas para a tradução do endereço virtual para endereço físico. A segunda fase é o acesso à memória propriamente dita. Deste modo, de cada vez que é necessária uma paginação de informação, há necessidade de 2 acessos à memória, o que é bastante penalizador. Dado que há uma considerável diferença em termos de velocidade entre o processador e a memória, para evitar esses problemas desempenha um papel fundamental um cache especial denominado Translation Look Aside Buff, ou em sua sigla TLB, onde se encontram os endereços mais utilizados, o cujo tempo de acesso é muito inferior ao da memória principal. A TLB tem usualmente um número relativamente pequeno de entradas, entre 64 e 4096, porque se pretende que a pesquisa seja extremamente rápida. A informação pretendida não tem de estar forçosamente em memória RAM, podendo estar na memória secundária, o disco, no caso, através do mecanismo de swap, controlado pelo sistema operativo. Para controlar isso, as tabelas de páginas costumam ter um bit chamado bit de presença, que assinala de determinada página se encontra ou não em memória RAM. No caso de a página não estar presente, o próprio hardware desencadeia o mecanismo chamado de page fault, notificando o sistema operativo que se encarrega de colocar a página necessária na memória, no local acessível ao processador. Bom, agora sobre as estratégias de paginação. A paginação por demanda, por exemplo, o conceito dela é as páginas são encarregadas apenas quando são referenciadas. O programa começa por sua execução com nenhuma de suas páginas carregada na memória RAM. Assim que falta de páginas acontecem, o sistema operacional copia as páginas necessárias para a memória. Agora sobre a paginação antecipada. Esta técnica prevê quais são as próximas páginas a serem referenciadas, minimizando-lhe falta de páginas. Por exemplo, após a leitura de uma página para tratar uma falta de página, o sistema operacional pode ter as próximas páginas, mesmo ainda não tendo necessário, usando localidade de referências. Se um processo é terminado, o sistema operacional pode atrasar a liberação de páginas, caso o usuário decida executar o programa novamente. Agora sobre a diferença entre swapping e paginação em si. Eles podem fazer coisas parecidas, mas porém podem fazer isto de forma diferente, trocando as funções entre si. Bom, o paging é quando o sistema operacional da memória virtual copia de um computador uma pequena quantidade de páginas do disco rígido para a memória principal. Quando um programa necessita de uma página que está faltando na memória principal, o sistema operacional virtual copia as páginas necessárias a partir do disco para a memória principal e copia as páginas necessárias de memória de volta para o disco. Computadores que executam o sistema operacional de disco DOS não realizam a troca, mas a maioria dos outros fazem, incluindo Windows e Unix. Quando a paginação, um aviso de falha de página aparece quando a página desejada não está na memória principal em si, sendo essa uma das principais diferenças entre swapping e page. Agora sobre paginação hierárquica. Neste esquema, a tabela de páginas é dividida em partes, ou seja,
A própria tabela é paginada. Deste modo, uma parte da tabela pode ficar em memória secundária, ou seja, no disco. A cada entrada da primeira tabela de páginas corresponde o endereço de uma segunda tabela, onde está indicando finalmente o endereço físico. Dado que a tabela de página é ela própria paginada, o número de página com 40 bits divide-se ainda em 1. Um número de página em 20 bits e o deslocamento em 20 bits. Os 12 bits de deslocamento da página física completam o endereço de 32 bits da página. A tabela de primeiro nível no sistema tem de estar sempre presente em memória física primária, ou seja, a RAM. Caso contrário, o sistema não teria modo de saber se encontrava mapeada determinada parcela de informação. E essa é a apresentação sobre swapping e paginação. Obrigado.